Vamos lá, família vascaína, canal Cardeal da Colina, iniciando aqui um vídeo. Vamos falar do time do Vasco da Gama. Galera, vocês notaram que o Renato Gaúcho, depois que falou que os colombianos era difícil aprender a tática, era difícil de acompanhar o futebol brasileiro, né? E chegou isso na Colômbia. E quando chegou, ele falou isso para a imprensa, não pegou bem para os jogadores. Ele falou que só gostava de pegar jogador colombiano, equatoriano, já formado. O que ele falou? Esses jogadores que estão no Vasco não são formados, então vai ser difícil para mim. Vai ser difícil para o Vasco. Entre aspas, o que eu entendi, se falasse de mim, eu estava achando que estavam falando de mim que eu sou burro, que eu não consigo entender tática de jogo. E os jogadores colombianos, certeza absoluta, não gostaram. Você vê que todos os 4 caíram de produção. Não sei se combinaram para não correr tanto, não sei o que fizeram, estão correndo um pouquinho para poder falar que corre, mas aquela marcação que o Andrés Gomes tinha na defesa, que voltava para ajudar o lateral, acabou. Aquela partida que o Andrés Gomes partia para cima, toda hora partia para cima, acabou. Aquele jogo que o Carlos Coelho chegava junto, acabou. Aquele jogo que o Rojas ia, voltava, dava carrinho, voltava, fazia tudo, acabou. Marino que estava subindo de produção, acabou. Nuno Moreira que estava começando a subir de produção, acabou. Então tem vários jogadores satisfeitos com Renato. Porque Renato não para de dar entrevista quando ele acaba o jogo e não ganha, fala mal dos jogadores. Porque é horrível o que ele fala dos jogadores, porque se eu sou jogador eu também não ia aguentar não. Entendeu? A gente tem que entender isso. Por quê? Toda vez ele fala, esse time tem que ter contratação, fala com o presidente, esse time, os colombianos, tem que treinar. É difícil botar tática para esses jogadores, que é difícil eles entenderem as táticas que a gente bota aqui no campo. Aqui. Eu prefiro um jogador colombiano que já esteja formado e jogado há muito tempo, já antigão, no futebol brasileiro ou na Europa. Ele falou isso. Então nenhum jogador gosta de escutar isso. E nem o país do jogador gosta de escutar que seu jogador é difícil de se adaptar no país, no futebol. Então, ele tem que fazer, o Renato tem que parar de dar essa entrevista. Ou então sair do Vasco. Sai do Vasco, mete o pé. Mete o pé, se não está satisfeito, mete o pé. Mete o pé. Só tem que parar de dar entrevista para todo mundo falando que o Vasco precisa de contratação, que o Vasco com esses jogadores não chega a lugar nenhum, que o Vasco com esses jogadores tem que estar satisfeito porque os jogadores é aquilo mesmo que o Vasco tem. Tem que parar de falar que os colombianos tem que elogiar, começar a elogiar os jogadores. Entendeu? Porque é triste o cara falar aquilo. Aquilo repercutiu nos jogadores, repercutiu no país dos jogadores, repercutiu em tudo quanto é lugar. Valeu, galera? Então, isso é minha reclamação com o Renato Gaúcho. Entendeu? Minha reclamação com o Renato Gaúcho. Outra coisa, a SAF do Vasco, entendeu? Aqui até fala aqui, ó, atenção vascaíno, bastidores do Vasco entrega a insatisfação elenco com Renato, vestiário fervendo. Fonte do clube entrega a insatisfação do elenco com Renato Gaúcho. Então, quer dizer, o pessoal dentro do clube está falando isso, o pessoal está insatisfeito com o Renato Gaúcho. Entendeu? Tietê está saindo do time, não vai ficar mais. Piton também estão querendo mandar embora. Matheus França já foi embora. Então tem uma lista muito, muito grande. Como é que tu vai mandar o Marino embora? Mas aí depois a Jovem reclamou com um rapaz lá que tem 22, 23 anos. O moleque ficou com medo, pô. Entendeu? Mas tudo bem, que ele faz besteira, o moleque, mas tem que ter um psicólogo ali para acertar esse moleque. Esse moleque não pode ir para outro time, ou então empresta o moleque para pegar ele de volta, que é um ativo do Vasco. Entendeu, galera? A SAF do Vasco é o seguinte. A SAF do Vasco, ela está 99,9 já com o MOU assinado, memorando de entendimento. Mas quando vai ser falado isso? Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um dia, pode ser daqui a uma hora, pode ser daqui semana que vem, entendeu? Mas o Vasco, o Marco Faria Lamarca está querendo muito. E a Leila veio avisar para os vascaínos, para todo mundo, apertar para poder ter a pressa de assinar a parte da SAF do Vasco. E a Leila fala aqui, ó. E também da história que eu já ouvi, que já li, acompanho, do seu enteado com o Vasco.
Porque se isso for você no Palmeiras, ele no Vasco, é meio war, vocês conquistando territórios. Tem isso? Não, De assumir? como assim? Tá, tem a negociação que ele pode... Do meu enteado Com o Vasco. Com o Vasco. Isso. Que eu não tenho nada com isso. Mas nada. Não. Mas isso é verdade? O meu enteado, ele está negociando, sim, com o Vasco. Mas é ele lá... O meu enteado, ele tem a vida completamente independente do pai dele. Ele tem os negócios dele, ele não trabalha conosco. Ele é totalmente independente. É uma pessoa muito correta, que eu não tenho dúvida nenhuma, se não for o Vasco ou qualquer outro. Por isso que eu te falo, eu não inspiro só mulheres, eu inspiro homens também. E então ele... Galera, então ela confirmou a venda do Vasco para o Marco Faria Lamar, que ela só, depois que ela falou, agora falei, mas ela falou, se não for o Vasco, vai ser outro clube? Não. Vai ser o Vasco, entendeu? Os negócios estão quase tudo fechados já, o memorando de entendimento está lá, está certo já, de repente já foi assinado, mas de repente o Pedrinho vai anunciar, o Vasco vai anunciar com o patrocinador March, já vai anunciar com a SAF, com o memorando de entendimento assinado, o memorando, vai ter que ter isso aí tudo aí. Porque o Vasco vai ter que pegar um empréstimo também. E o investidor está autorizando, porque o Vasco tem que arcar com suas contas ainda. Tem que arcar. O São Januário não dá um lucro bom. Enquanto o nosso rival aí pega um lucro de 5 milhões, 4 milhões no Maracanã, o Vasco pega um lucro aí de 800 mil em São Januário. Então o Vasco não tem essa renda que o Fluminense e o Flamengo têm. Então o Vasco precisa desse empréstimo, sim, DIP. Então o Vasco não vai vender nenhum jogador agora. As vendas do Vasco vai ser tudo depois da Copa do Mundo. Pode ser o Andrés Gomes, pode ser outro jogador do Júnior, pode ser quem for, mas o Vasco precisa desse empréstimo porque o investidor está autorizando, tanto para o Vasco contratar, quanto para o Vasco pagar a sua folha salarial e dos funcionários também da SAF também. Isso é correto. Então, o memorando sendo assinado, o Vasco vai gastar conforme está combinado com o investidor, o memorando de entendimento. Então tem que ser mais rápido possível, pode ser essa semana, pode ser semana que vem, mas o memorando vai sair de entendimento, vai sair e vai ser assinado e o Vasco vai estar vendido. O memorando não quer dizer que foi vendido, mas vai estar vendido, porque vai precisar de uma assembleia e os conselheiros vão aprovar e os torcedores vão assinar, certeza absoluta, para a gente sair desse marasmo. O Vasco é dinheiro que tira do marasmo? Não, mas uns bons profissionais contratados e um bom técnico contratado. Não estou falando que o Renato é um pior técnico, mas não é Vasco, não é técnico. O Vasco precisa de um técnico para ter tática. O Vasco hoje não tem tática. O futebol do Vasco hoje é futebol de pelada, é futebol de transição. Ele dá um chutão para frente e perde a segunda bola. Nem o meio-campo, a segunda bola, o Vasco consegue ganhar. O Vasco tem um rombo no meio-campo, os dois cabeças de área não conseguem proteger. E nem o Rojas fica ali no meio para proteger. E os dois pontas que voltavam para ajudar o meio-campo quando ficava 4-1, 4-1, eles não voltam mais. O Andrés Gomes, que voltava para defender e ajudar o lateral, está demorando a voltar. E o ponta direita, que é o Watson, roda igual uma formiguinha, mas está totalmente desorganizado. O pouco que o Vasco tem é o que o Diniz deixou de toque de bola. Então o Vasco precisa vender essa SAF sim, para contratar um bom técnico, para contratar uma comissão técnica profissional, para poder o Vasco começar a disparar. E esses jogadores vão subir de produção sim, e com mais os que vão ser contratados agora. Valeu, galera? Então, SAF do Vasco, pode ter certeza, está sendo vendida. Final desse final de semana ou outro final de semana, eu espero, cara, eu espero. Não quer dizer que vai assinar, mas eu estou achando que está muito colado, que vai anunciar. O Pedrinho vai ter que anunciar alguma coisa no Vasco, tanto o patrocinador March, quanto o memorando assinado, quanto outras coisas que ele está querendo falar sobre o São Januário, a obra de São Januário, e muita coisa que ele vai falar, que agora está parado, ele agora vai se organizar e vai falar. Valeu, galera, mas o Vasco está com 20 pontos, está achatado, todos os times ali, não tem problema, ainda bem, porque está achatado. O primeiro da zona de rebaixamento aí tem 21 pontos, que é o Santos, Corinthians, todo mundo com 21 pontos ali. Está todo mundo colado. Valeu, galera. Canal Cardeal da Colina. Se inscreve nesse canal, galera. Dá essa força para esse canal. Está crescendo, graças a Deus. Obrigado a todos vocês. Se inscreve no canal. Aperte o sininho para vir mais notícias para vocês ali, entendeu? Lá no TikTok, lá o coraçãozinho lá. Tudo ok para a gente lá. E comenta geral. Comenta geral o que eu comentei agora para vocês aí. Valeu? Fui.